3. É muito importante esse terceiro áudio, terceiro vídeo, que chegamos a um complemento, né, do que Deus me falara. Está comigo aqui, nesse áudio, nesse vídeo, falando diretamente do Brasil, meu amigo Luciano Tambasco. O Luciano estava presente numa reunião em 2015. Luciano, aí agora nós vamos voltar lá naquela revelação em que estávamos presentes naquele culto, naquela célula ungida, lá era Lapa? Como é que era lá? Alto da Lapa? Alto de Pinheiros. Alto de Pinheiros. Era uma noite fria de julho de 2015. Exato. Aleluia. Estávamos reunidos naquela sala, com alguns amados irmãos, um que a gente honra, agradecemos a Deus, partiu, que foi o Evaldo, e uma pessoa que eu pude conhecer naquele período e pude amar, e nos tornamos amigos, né? E ele foi levado aos céus, né? Ele já chegou. E aí, num desses cultos, simplesmente a minha boca foi tomada pelo Espírito Santo de Deus. Está aqui o Luciano, que é uma testemunha daquele dia, de 4 anos e meio atrás, praticamente. E a profecia saiu da minha boca, assim, sem, né? Estávamos ali reunidos, sentados, nada de anormal, falando algum texto da Bíblia que estávamos comentando, e saiu esta frase, que o Espírito Santo soprou e me mandou eu falar. Haverá uma pessoa no governo segundo o meu coração. Não será o primeiro, será o segundo, porém terá a força e o poder do primeiro. Foi esta a frase e a profecia que o Espírito Santo soprou nos meus ouvidos, e ali nós falamos. Não tinha nada do contexto, não tínhamos eleições no Brasil, que era 2015, a Dilma era a presidente naquele período, era o seu segundo mandato, e já estava ali no meio, né, praticamente. Bom, e eu vim, ali nos alegramos, confesso, né, Luciano, não tivemos um entendimento assim claro, né? Mas foi suave aos nossos ouvidos, não foi isso? Sim. Foi suave, Sim. Foi gostoso, foi uma palavra de esperança que a gente não tinha ideia do que era. E eu estava no Brasil e pouco estava envolvido com a política americana na época. E quando cheguei e saí do Brasil, um período depois, voltei para a América. E quando eu cheguei na América, Deus me trouxe um entendimento. Falei assim, olha, o homem que vai estar no comando dessa nação é o homem que eu te falei. E aí os meus olhos abriram e eu comecei a me envolver e ver tantas coisas. Fui fazer estudos, ver coisas, significados do nome dele. Então lá em 2015 eu comecei a saber o plano de Deus envolvendo a pessoa do presidente da República, Donald John Trump. Bom, mas aí naquela situação a Hillary Clinton estava vencendo, né, nos estados, e eu orava muito, comecei a me envolver, a orar muito pelo Trump, a ver as promessas dele na campanha. Uma delas é que ele acabaria com as guerras com o ISIS, né? E os últimos 6 ou 7 governos, temos uma pesquisa que saiu aqui, os presidentes americanos e suas guerras. Então, o George Bush, Barack Obama, Clinton e o outro também, que eu não me lembro agora, os últimos 4 ou 5 presidentes americanos estão lá, os governos deles e as guerras que foram declaradas por eles, que tiveram que enfrentar guerras. No governo de Donald John Trump, 4 anos se passaram, quando no início a gente achava que a guerra atômica ia estourar, não é isso? Sim. Todo mundo tinha medo Sim. do Trump começar e falava, ele é louco, ele vai começar a guerra. Não tem uma guerra que este homem começou. Sim. A ficha dele, em termos, porque é o presidente mais pro-life que nós já tivemos aqui. Por isso o ódio contra ele. Ele foi contra o aborto, acabou com os abortos, acabou com o ISIS, que ele falava na campanha dele, destruiu os inimigos. Por quê? Ele é o Ciro que Deus levantou, que esse é outro texto que eu deveria falar. Mas falo sobre, vou gravar depois um outro vídeo falando de Isaías 45, que é outra parte importante.
Então o que acontece, ele é um homem pro-life, um homem pró-vida, um homem que tem dado valor à vida, prezado pela vida. Agora, acontece que eu costumo dizer, né, que aí chegaram as eleições em novembro de 2015 e eu acompanhava lá e via a Hillary Clinton vencendo em todos os lugares e aqueles milhões de votos também. Depois de que eu fui dormir e eu falei, bom, vamos ter aí o governo de Hillary Clinton. Aí eu me lembro que eu sempre digo essa palavra, eu me deitei com Hillary Clinton eleita presidente dos Estados Unidos. Acordei com Donald John Trump soltando rojão. Porque eu falava assim, não tem jeito, o cara não ganha. Né? Eu falei assim, Deus, e aí? Mas tudo bem, eu continuo crendo, mas vou deitar. Ou seja, naquela noite das eleições, o Trump amanheceu soltando rojão. E soltaram uma brincadeira aqui nos Estados Unidos na época, eles mandavam uma chamada, era um videozinho assim com a foto do Donald Trump e escrito, quando a gente liga para alguém aparece o nome, né, que está gravado lá, aparece o nome da pessoa, não é esse? Aí então assim, o telefone tocou para mim assim, blá blá blá, eu fui atender e vi assim, é o Trump que estava ligando para mim, né? Que fizeram tão perfeito o negócio que você falou assim, cara, aparece a foto do Trump, o nome dele, como se ele tivesse gravado ali, né? E era um áudio, uma congratulação, presidente eleito. Foi muito bonito. Eu mandei para as pessoas no Brasil na época, eu lembro da minha irmã caçula, que eu mandei para ela, ela falou assim, eu fiquei apavorado, como que esse homem está ligando para mim, né? E, enfim, ele foi eleito e governou e aconteceu. Bom, aí entramos nessa disputa aí, achávamos que teríamos uma vitória tranquila até mesmo, quer dizer, em janeiro desse ano, fevereiro desse ano, nós tínhamos o Donald Trump eleito com força até lá. Porque estava tudo, ele fez um bom governo, economia, espiritual, em todos os sentidos. É um homem que tem dedicado a sua vida a Deus também. Aí veio a bomba, né, a guerra mundial, que é o Covid, aqui a gente fala Covid, né? Até o nome da Covid no Brasil, o americano ele não fala Covid, né? Ele fala Covid. E aí mudou tudo. A Jane Fonda disse que o Covid foi uma bênção de Deus para a esquerda, né? Que voltou aí a fazer uma série de coisas. Então, o que aconteceu? Com os resultados que a gente vê que são dúbios, mas tudo bem, estamos assim caminhando e você vai se lembrar que teve um dia nas nossas conversas aqui, 15 dias possivelmente, que eu falei para ele, Luciano, eu não entendo aquela parte até hoje da visão, quando Deus nos disse que haveria um homem no governo segundo o meu coração, não seria o primeiro, seria o segundo, porém teria a força e o poder do primeiro. E eu disse para você, que você vai se lembrar, que eu falei, Luciano, isso não se cumpriu. Eu esperava, porque aí eu lancei isso no meu Face, tem na minha página lá, todo mundo pode confirmar lá, você vai lá no ano de 2015 e 2016, você vai encontrar essas coisas escritas. E eu, na época, falei, bom, eles vão tentar fazer um impeachment com o Trump, ou de repente o Trump realmente é esse doido que não tem capacidade de governar, e assumiria o Mike Pence. Foi isso que me passou. Bom, passaram-se os 4 anos, o impeachment o Trump não pisou na bola, não conseguiram derrubar ele com acusações da Rússia, com tudo aquilo que criaram, não conseguiram derrubar ele com impeachment, então eu fiquei sem entendimento. E falei com você ainda, Luciano, recente, falei assim, olha, não entendi por que haverá uma pessoa no governo segundo o meu coração, não será o primeiro, será o segundo, porém terá a força e o poder do primeiro. Sim. E fiquei com essa dúvida, continuava com ela. Bom, tudo bem. Ontem à noite eu fui chamado para visitar uma família desesperada aqui na América, um americano, uma brasileira e 2 filhos. Sim. 2 filhos brasileiros, né? E uma pessoa do Brasil me chamou, fez um contato pelo Messenger do Facebook e falou, escuta, pastor, será que não podia visitar essa minha prima lá? Eu fiquei até meio assim, falei, não sei, a gente, cultura americana, né, se aparecer na casa dos outros assim, falei assim, não, tá o telefone, você liga, eu falei, também achei estranho, eu falei, bom, pedi para que ela ligasse para mim, essa pessoa ligou, e aí marcou, eu fui à casa deles,
sábado, ontem estava de folga mesmo, não tinha ido ao mar, eu estava de boa. Então Deus me deixou available. Yesterday me deixou disponível ontem à noite e eu falei, tá bom, posso ir. Aí então fui a esta casa, cheguei lá e falei, eu não vim aqui ministrar a igreja, eu vim ministrar a salvação de Jesus Cristo. E conversamos horas, foi muito bom. No final de ministrar a palavra com muita autoridade, essas 3 pessoas confessaram a Jesus Cristo como Senhor. A coisa era muito complicada, o marido assim sendo atacado por demônios, ele dizendo, eu estou vendo eles vêm me matar, eles estão vindo me matar, e a coisa estava muito séria. Mas a salvação entrou naquela noite, naquela casa, ontem à noite, sábado. Eu voltei muito feliz porque amo ministrar a palavra de Deus, e muito mais do que ministrar, eu gosto de ver pessoas salvas. Eu posso pregar o melhor sermão da minha vida, mas se não tiver salvação, para mim fica faltando. Eu posso ser muito eloquente, mas no final eu preciso, porque o evangelho é salvação acima de tudo, né? Bom, enfim, saí de lá umas 10 e pouco da noite, me deu uma vontade de comer um cachorro quente, e eu falei assim, eu vou parar num lugar brasileiro aqui e vou comer, mas não estava muito afim. Eu falei, podia parar num outro lugar e comprar uma coxinha, uma coisa assim rápida, né, e comer uma esfirra. Falei, tem uns restaurantes pequenos, e aí eu até parei, falei, não, vou pegar só uma esfirra e sigo viagem, né, porque eu estava longe de casa, estava 1 hora e pouco de casa. E aí acabou que o cachorro quente bateu mais forte no meu estômago, e eu entrei nesse restaurante brasileiro chamado Brazilian Deep, ok? E aí eu pedi o cachorro quente, comecei lá saborear o cachorro quente lá. Não é bem esse do Brasil não, mas tudo bem, quebra um galho. E aí eu estava comendo lá, pediu com tudo, veio com batata frita, veio R$60 também o cachorro quente, tá? Um bichinho, cara, tá? Mas enfim, batata frita, ervilha, batata palha e tal. Aí você pega, eu adoro mostarda, né? Maionese, enfim. E nisso começou a aparecer uma reportagem na CNN com o Biden, mostrando lá, né? O Biden e tal. E eu vendo aquilo assim, normal. Eu tinha sentado bem de frente mesmo para a televisão, sabe? Assim, quando você senta num lugar, e me sentei. E aí naquilo, Luciano, eu tô vendo o Biden ali falando, ele até comentando algumas coisas lá, não dava para ouvir, mas a imagem dele estava muito clara. E Deus me falou o seguinte: a minha visão, a minha revelação envolve este homem. Eu falei, como, Senhor? A revelação que eu te dei 4 anos e meio atrás envolve este homem. E eu comecei a ficar assim, falei, Senhor, é o que eu estou entendendo? É o que você está entendendo. Eu falei, Senhor, espera um pouco, então é o Biden? O Biden, Senhor? Qual que é o resultado da eleição? O Biden é o primeiro. O Trump é o segundo. Uau. Oh, glória ao Deus eterno, Luciano. Oh, glória a Deus. Eu comendo aquele cachorro quente, olhando. Falei, meu Deus. Até uns dias atrás ainda comentei com meu amigo que essa parte da visão não tinha compreendido e não tinha sido completada. Pois é. E hoje, ontem à noite eu já postei no meu Face essa frase, haverá uma pessoa no governo, né? E hoje eu botei a foto dos dois, do Biden lá no canto esquerdo da foto e o Trump no lado direito da foto. E não vi muitas perguntas, mas uma delas que eu vi lá, a pessoa falou assim, mas ainda tem chance, né? A outra escreveu, não entendi. E eu não dei assim muita clareza, estou gravando agora para dar essa clareza. Então o que Deus me falou, aquilo que você recebeu 4 anos atrás, é o que está se cumprindo agora. O Biden é o primeiro da revelação. O Trump é o segundo. E a revelação qual era? Haverá uma pessoa no governo, segundo o meu coração, não será primeiro, Biden, vencedor, entre aspas, das eleições.
será o segundo. Não será o primeiro, será o segundo. Porém terá a força e o poder do primeiro. Ou seja, Donald John Trump continua a governar os Estados Unidos. Continua e continuará. Bom, ontem à noite foi lindo, porque eu fui pregar e fui lutar contra o inferno, Luciano. Ontem à noite, naquela casa, eu lutei contra terríveis forças do inferno. Sozinho, com uma alegria, com uma autoridade. Foi lindo, aquela jovem de 21 anos, com tantas dificuldades no coração dela, confessando Jesus Cristo. O menino de 9 anos, eu perguntava para ele, escuta, você está entendendo direitinho? Você quer confessar Jesus Cristo? Quero. A mãe, enfim, os três, e oramos pelo pai que não estava, pelo homem, o americano que não estava, e as coisas aconteceram. Então eu voltei assim radiante, porque a ganhar almas te traz uma grande alegria, é minha especialidade. Eu sou evangelista nato desde criança, sempre envolvido com salvação de pessoas. Tenho o dom do evangelho, eu sou um evangelista, como um dos 5 dons que a Bíblia fala. E eu voltei depois do cachorro quente, estava até com peso na consciência, porque eu mandei bem tanto de batata frita, né? Falei, meu Deus do céu, isso aqui 11 da noite, meia-noite, estou mandando um negócio desse aqui. Vou conversar com o cachorro quente a noite inteira. Vou. Aí quando eu falei assim, então Deus porque eu viria para casa, eu não iria ver televisão, eu não ligo televisão em casa, eu tenho uma televisão aqui que é só de enfeite, eu não assisto nenhuma emissora, não gosto, então assim, eu não viria aquilo. Então o Espírito de Deus me colocou o desejo do cachorro quente. Assim, ainda não acabou. Eu falei assim, agora ajuda a queimar as calorias, Espírito Santo. Aí é contigo. Tem uma bicicleta lá na tua casa, tu se vira. Tu comeu, agora tu se vira, né? E eu fiquei assim, olhando para aquela tela de TV, com esse entendimento da revelação, que juntos estávamos 4 anos e meio atrás, maravilhado, e falei assim, bom, valeu o cachorro quente, quase que eu peço mais um. Agora, Jesus, vale até a pena comer mais um, né? Mas vim embora. Então, se eu não tivesse ido atender o chamado do Espírito Santo para ir naquela casa, 1h e tanto da minha casa, de noite, num sábado, eu não teria. Foi todo um processo de Deus, foi todo um plano divino. Então fui lá, desfiz as obras do diabo naquela família, vai começar uma igreja lá, vai começar um trabalho, me propus, vou voltar essa semana, vou cuidar dessas vidas, como sempre faço com todas que aqui eu criei para Jesus, ganhei para Jesus, e vou continuar os cultos esta semana lá, né, já marcamos. E aí, se eu não vou lá, eu estaria dentro de casa, não tinha nenhum outro compromisso ontem, não pararia lá nesse restaurante para pedir um cachorro quente, aonde uma TV estaria ligada, e dali Deus me daria o entendimento da revelação. Não termina ainda. Voltei para casa feliz e também assim cauteloso. Vai ser, ó. Aí, será que o senhor poderia me dar autorização para me divulgar isso e confirmar esse entendimento? Né? Eu falei, eu estou crendo plenamente, Jesus, mas gostaria de mais força nessa revelação. O senhor pode me mostrar alguma coisa a mais? Porque eu quero anunciar, eu quero dar essas boas novas. Me deitei, sempre Deus fala comigo em sonhos, né, durante a noite, em visões noturnas. Sempre. Mas acordei hoje quase 7 da manhã. Minha filha tinha marcado para a gente pescar lagosta em alto mar, né? E foi bom, até acordei mais cedo. Mas aí eu não tive nenhuma visão durante a noite, né? Nenhum sonho. Mas enfim, dei aquela levantada, falei, acho que eu vou dar uma caminhada, vou dar uma corrida, daqui a pouco me encontro com a minha filha, mas
dei uma cochilada de 1 hora mais ou menos, talvez. Nessa cochilada, eu vi na visão, meio dormindo ali, eu acessava, eu acesso muito a Globo, o site da Globo. Eu acesso o site da Globo e da UOL também, né? Porque eu sempre quero saber o que os malucos estão fazendo. O que os inimigos estão pensando? Então eu acompanho. Falando, né? Falando, né? Acompanho. Até pro lado esportivo, a Globo sempre foi pelo lado esportivo, né? Do esporte, do futebol, ou dos esportes. Mas enfim, eu sempre acesso. Então nessa visão, eu acessava o site da Globo e na manchete deles, que sai ali no site todo dia, né? Estava lá, bem letras garrafais, destacadas, se eu não me engano, cinza escuro, até mesmo preta, não me lembro, branca, garrafais escuras. Trump é presidente dos Estados Unidos da América. Amém. Eu falei, uau! E quando eu via, eu falava, Senhor, não deu nem tempo de eu dar o testemunho. Eu nem consegui falar a visão que eu tinha visto, que o Senhor me esclareceu, e já anunciou que ele é o presidente dos Estados Unidos. Eu falei assim, puxa vida, por que eu não corri para dizer? Porque foi muito rápida a manchete que saiu, me pegou assim de surpresa, né? Na pronunciação. E o que me chamou a atenção é que aos domingos, esse site da Globo sempre ele aparece em verde, porque é futebol. A cor que eles aparecem normalmente nos domingos, o predominante é verde, né? Então, era assim, então a página estava nas verdes. E eu via também na sequência da manchete que estava Donald Trump é presidente dos Estados Unidos. Essa foi a frase. Não me lembro se eu vi. Trump é presidente dos Estados Unidos. A manchete assim bem forte. E na sequência aparecia o placar do Senado para senadores. E eu não vi do lado republicano, mas eu vi os números do lado democrata, 48, que é o que eles estão, né? Significa dizer o quê? Que os republicanos vão continuar dominando, sendo a maioria, porque se o Trump é anunciado eleito, as eleições acabaram todas, já não tem mais dúvida, todo mundo já foi designado para o seu cargo, né? Ou indicado para o seu cargo. Então significa que os democratas continuarão com os seus 48 representantes, mas a maioria estará com os republicanos, ou seja, haverá o controle do Senado nas mãos do presidente, continuará na mão do presidente Donald Trump. Amém. E por ser a cor verde, eu imagino, aí o Espírito Santo me falando, Brasil. Não, é um domingo, vai ser anunciado num domingo. Isso que eu vi, porque a cor prevalecia verde, né? Que todo domingo esse site da Globo ainda sai verde. Na hora do futebol lá, quando começa o horário de futebol, muda tudo para verde. Então o que eu entendi foi isso. Será no domingo. Por que no domingo? Domingo de ressurreição. Então haverá o domingo da ressurreição na política americana. Donald John Trump, que já foi considerado morto, derrotado, né? Haverá de ressurgir como Daniel saiu da cova dos leões. Donald John Trump sairá da cova da derrota para governar segundo o coração de Deus. E mais uma coisa que eu falo, que já postei no Face hoje também. A Flórida honrou o presidente Trump, onde ele não esperava, e que seria até normal ele não ganhar aqui, porque a Flórida está cheia de latinos.
A Flórida está... Os latinos que envolvem brasileiros, eles honraram Donald John Trump. E as indicações não esperavam, porque esperava a derrota dele aqui, né? Por ser um estado latino. Toda a questão da imigração. Né? Imigração, Muro do México. Sempre mal comunicada pela imprensa. Miami você não fala inglês. Miami você não fala inglês. Você chega em Miami, você não fala inglês. Ninguém fala inglês lá. É espanhol. Tem placa na loja lá assim, habla-se inglês. Speak English. Você pode entrar aqui, se é americano, pode entrar aqui que a gente fala inglês aqui, né? E aí, o que Deus estará fazendo? Outra parte de uma visão que eu tive, eu estava numa reunião, numa igreja aqui, em uma igreja americana muito grande, em West Palm Beach, 1 hora e pouco daqui de casa. Isso é uma visão também que eu tive no início do governo dele. Eu estava com o Trump, a igreja era um dia da semana que não tinha culto, mas havia uma reunião de oração, tipo assim, na galeria da igreja havia uma reunião de oração. E num momento estava eu e o presidente Trump subindo aquelas escadas. West Palm Beach é a cidade onde ele tem casa, né? Ele mora lá. E aí, nós estávamos subindo a escadaria, existe realmente essa escadaria lá, esse lance, e nós estávamos subindo a escadaria que era grande, e as pessoas estavam orando lá em cima, e eu subindo, eu e o Trump, assim, normal, e mais a comitiva dele, algumas pessoas, e quando nós chegávamos na metade da escada, ele começava a ouvir aquelas pessoas orando, e ele falava assim, com aquele sorriso dele, ele falava assim, vamos esperar mais um pouco aqui. E eu, ok. Ele falava inclusive em português comigo, nessa visão. Não falávamos em inglês. Ele falava assim, esperamos mais um pouco, vamos esperar. Porque estava bonito ver aquelas pessoas orando. E aí, ficamos ali. Depois de um tempo que as pessoas pararam de orar, nós subimos e entramos no meio delas. E eram pessoas não americanas, eram portugueses, que lá tem muito, brasileiros, imigrantes, que estavam naquela reunião. E ele entrava e nós começávamos a andar no meio das pessoas, e uma surpresa muito grande, as pessoas estavam ali, ficavam assim atônitas, o Trump naquela situação ali, na reunião de oração, eram muitas pessoas, umas 40 pessoas talvez, e aí terminou a visão comigo. E aí o Espírito Santo falou assim, ele vai atuar, ele vai legalizar, os da minha igreja, ele vai legalizar. Aqueles que estão orando, os meus filhos que estão orando e clamando, ele vai atender o pedido deles. Eu vou dar esta direção. Então, eu falei assim, uau! E fiquei muito feliz, porque todo mundo fala que ele é anti-imigração, ele não é. Continua, não tem o número de deportados que tem no governo dele é imensamente menor do que o que foi do Barack Obama. Ou seja, ele quer proteger, ele não quer ninguém, não é que ele não quer as pessoas, é que ele não quer ninguém sendo conduzido pelo mal, atravessando fronteiras. Você quer vir para a América? Entra na minha casa, pode entrar, entra pela porta da frente, não vai entrar pela janela, né? E depois vai ter, bom, enfim, a Flórida, então Deus estará honrando, Donald John Trump estará honrando a Flórida, porque a Flórida honrou nele, ou seja, essa visão que eu tive, ela vai se cumprir, dele anistiando, dele trazendo tirando, aqui, ó, é isso que eu escrevi aqui, a Flórida honrou Donald Trump. O presidente honrará a Flórida Latina, os tirando da ilegalidade. Creia, confie e agradeça. Porque esta é a obra do Senhor, esta é a palavra do Senhor. E glória a Deus, descanso nesta paz, nesta revelação. 4 more years. 4 more years. Mais 4 anos para Donald John Trump. A visão de 4 anos e meio atrás.
Por isso que Deus nunca deu entendimento, não precisava dar, não podia dar, não estava no tempo dessa revelação ser entendida, mas eu não perdi ela. E esta noite Deus esclareceu. O primeiro, tá aqui, ó, botei na foto aqui, ó. Tem a foto do Biden e tem a foto do Trump. Pode falar. Deus de fato não deu, né? Mas você vai vendo que ele vai construindo a história também, né? O Weber, ele vai construindo, né? Porque eu lembro que a gente conversou, não sei se foi maio, junho ou julho, mas não foi agora, foi bem antes da eleição. E eu lembro que ali o Espírito Santo tinha falado com você que Deus traria uma situação diferente, né? respostas diferentes. Isso foi em maio ou junho. Em novembro. Tá. Foi. Em novembro. A gente estava conversando sobre aqui o Brasil, eu lembro disso, porque existia aí algumas profecias, né, de outros irmãos nossos aqui do Brasil, falando sobre que ia acontecer alguma coisa em julho aqui no Brasil, do Bolsonaro contra o Supremo Tribunal Federal, não contra, né? Contra é uma palavra muito pesada, mas em relação... Só te dar um parentezinho aqui, só para me deixar aqui. Então, nesse post que eu fiz aqui no Face, tem aqui algumas pessoas que agora que eu estou vendo aqui você falando e eu volto depois com você. Então, aqui alguém escreveu assim, perguntou, não entendi. Outra escreveu também, não entendi, explica. Que é essa palavra, né? Eu coloquei, assim me disse o Senhor Deus, haverá uma pessoa no governo segundo o meu coração, não será o primeiro, será o segundo, porém terá a força e o poder do primeiro. E a foto do Biden, eleições de 2020 e também o Donald Trump. Aí essas pessoas que eu vou explicar depois, né? Então aqui, não entendi, explica. Alguém escreveu aqui, amém, glória a Deus, né? Outra escreveu, não entendi. Outro também fez ponto de interrogação. Outro também, não entendi. Outro com ponto de interrogação aqui. Alguém escreveu, eu entendi, ele terá mais decisões que o primeiro, irá fazer mais pela nação americana, né? Enfim, depois eu vou dar, já estamos dando a explicação nesse vídeo aqui, mas enfim, as pessoas estão querendo uma explicação e terão essa explicação, né? Então, glória a Deus. Agora